A gente vai trazer agora a nossa próxima entrevistada, que é doutora em História, Política e Bens Culturais pela FGV, pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, a Monique Sorachevski, acho que falei certinho o seu nome, né, Monique? Seja muito bem-vinda, professora ao ICL, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Antes da gente começar a conversar, eu queria chamar um VT para a gente assistir juntos aqui, e a gente vai traduzir para vocês, porque está em inglês, de uma videomaker que mora em Gaza, que teve inclusive a sua produtora totalmente destruída nos bombardeios, e ela vai narrar, ela conta o que aconteceu no hospital, ela estava no hospital. A gente vai acompanhar junto com vocês e a gente vai traduzindo aqui na medida do possível para vocês entenderem. Vamos ouvir, então. Ela se chama Vizar Bizan. Those 800 who were killed inside a hospital, Ma'amedani Hospital, were just innocent people, and they were afraid. They tried to run away and leave their homes just to give their sons and daughters a new opportunity to live a new life, because they would be killed if they were in their homes, because the Israeli army weren't evacuated. Then after they evacuated, they killed them inside the hospital. Eles foram... Eu não estou conseguindo ouvir, gente, para poder traduzir. Abaixaram aqui meu áudio. Mas ela conta que as pessoas foram avisadas para ir para o hospital, para sair de suas casas, elas vão para o hospital e lá elas são bombardeadas. 800 pessoas bombardeadas. Em 2 minutos, 800 pessoas foram mortas. Ela se emociona bastante contando isso. Não levou mais do que 2 minutos, que alguns minutos, para 800 pessoas serem mortas. Então, o que ela contou no vídeo é que as pessoas foram para o hospital porque elas foram avisadas para Israel para evacuar. Elas foram para o hospital tentando se salvar, porque o hospital, como a gente já disse aqui, além de atender as pessoas que estavam feridas, era um lugar também para as pessoas se protegerem. E em apenas 2 minutos, 800 pessoas, inclusive a gente falou 500, ela traz esse número, 800 pessoas foram mortas. É um vídeo muito chocante, Monique, acho que eu já queria começar conversando contigo sobre esse absurdo e essa guerra de narrativa agora, de quem, afinal de contas, lançou esse míssil. Olha, antes de mais nada, é um absurdo a morte, esses números a gente não tem certeza, 500, 800, isso é indiferente, sobretudo as crianças mortas nesse hospital, as crianças que estão sequestradas, as crianças que foram mortas do lado israelense. Eu acho muito importante, eu assisti a fala do Eduardo, apaixonada, com muita emoção, e temos que ter, né, mas sobretudo para evitar que se avance mais essa frente da guerra, que é também da batalha de narrativas. O Eduardo falou que ele acompanhou o canal N12, mas se ele acompanhar o canal 13, o canal Kan, eu como falo mais hebraico, tenho acompanhado também, do lado israelense, assim, qual é o míssil, enfim, eu não tenho essa informação, mas eu acho importante a gente levar em consideração, na batalha de narrativas, o lado israelense já perdeu, se foi ou não foi Israel, enfim, eu acho que a Al Jazeera, as fontes que vocês já indicaram e o próprio programa já entende que foi Israel. Do lado israelense, eles acham que não foi, mas eles entendem que alguns objetivos já foram alcançados em termos geopolíticos, né? O encontro que aconteceria com o presidente Biden na Jordânia, com representantes da autoridade palestina e com o Egito, para tentar acalmar a situação, já foi, enfim, não foi adiante. A rua do mundo muçulmano, né, está com muita raiva, inclusive com manifestações contra os israelenses e contra os americanos. Então, foi uma nova frente que se avança nesse conflito que, enfim, a curto prazo eu não vejo nenhuma solução. Volto a dizer, especificamente em relação ao hospital, especificamente em relação a todos os civis palestinos, que não tem nada a ver com o conflito, é um absurdo a situação. Mas do lado israelense, que eu acompanho mais, é importante levar em consideração que
está todo mundo muito doído, todo mundo muito sentido, todo mundo pensando muito pouco, e nesse exato momento o presidente Biden, que está em Israel se encontrando com as autoridades, está fazendo um papel importante, sobretudo de conter o que seria uma entrada por terra, complexificando mais o que já está complexo, né? Que seriam necessariamente mais vítimas civis palestinas, necessariamente soldados israelenses mortos, e não haveria solução para a questão, né? Acho muito difícil vencer o Hamas dessa forma. Então, desculpa se eu mudei um pouco o tom. Eu sinto muito o tempo todo por todas as mortes. É muito absurdo. Bom dia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente tem assistido muito você em todos os outros canais e gostado muito dos seus comentários, da sua lucidez, da sua até serenidade para falar de um assunto que é muito difícil, né? E a pergunta é, ontem a gente viu aqui uma notícia, né, que me impressionou. Eu realmente, é muita coisa, às vezes você perde uma notícia ou outra, que o principal jornal de Israel fez uma pesquisa, e nessa pesquisa 86% da população, e 86 é um número muito alto, né? Culparia o fracasso do governo Netanyahu por essa guerra estar acontecendo do jeito que está acontecendo. Você acha que essa visita... E o Biden também não está numa situação fácil nos Estados Unidos, e talvez o momento que ele escolheu para ir, no dia seguinte desse atentado... Por isso que eu fico assim, e sem querer acreditar num ou no outro, eu estou vendo versões, mas eu fico com o pé atrás do seguinte, de hoje, se eu sou o Biden, eu ia falar, cara, dá um jeito de dar uma acalmada nesse negócio, porque se eu chegar no dia... Hoje, com o mundo inteiro contra Israel, eu chego aqui, eu vim aqui para tentar aparecer como um líder que está chegando para arrumar a situação, cancelam todas as visitas comigo, poderia ser um desastre político para o Biden. A pergunta é, dado tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, você acha que essa visita do Biden, ela ajuda o Netanyahu com essa impopularidade muito grande e ajuda o Biden também nos Estados Unidos, ou não? Ou agora o negócio ficou complicado para os dois? Muito bom você falar, eu acho que o X da questão é Benjamin Netanyahu, ele é o grande fracasso, ele é a grande vergonha, o Mister Segurança, Macho Man, né, enfim, com todo, inclusive, né, estimulando esse tipo de conflito por muito tempo, foi um fracasso em termos de inteligência, um fracasso em termos de resposta militar, o governo está totalmente disfuncional, um fracasso em termos de resposta para a sociedade civil, que está pegando nas próprias mãos, é muito bonito de ver isso do lado israelense, o país estava cindido ao meio, todo mundo se organizando e tentando assumir, né, funções que deveriam ser dos ministérios. A minha interpretação, Eduardo, é fato, o Bibi já era. A questão é que muitas pessoas, eu vejo isso na mídia israelense, eles querem bater, mas eles se contêm porque a situação é de guerra, então a gente tem que se conter para que ele caia depois. Se você pega o jornal Haaretz, que na minha opinião é o melhor jornal do mundo em termos de contundência, eles estão gritando o tempo todo, não tem como o Bibi Netanyahu estar fazendo a gestão desse conflito que ele, né, enfim, em grande medida, é o culpado. A minha interpretação, e eu estava escutando agora o Alon Pinkas, que era do New York Times, é que o Biden está em Israel para segurar o Bibi, inclusive, ele não só, como foi cancelaram a ida para a Jordânia, ele está ficando um pouco mais para encontrar com pessoas que tiveram um papel importante de heroísmo, né, no dia 7 de outubro, cidadãos, né, comuns, e também as famílias dos reféns. Então, o Biden e o Blinken, eles estão ocupando um espaço quase que de governo, de figura pública importante que o Bibi não está oferecendo. Você sabe que o Biden foi vice do Obama, eles não se gostam, eu acho que o Biden está sendo muito maduro, inclusive, de estar lá mesmo, com todas as questões pessoais que certamente ele tem contra o Bibi, né, indo para Israel e demonstrando esse compromisso com o país, né? O Bibi claramente optou, né, pelos republicanos, né, pelo Trump, e o Biden deve estar muito irritado pelo que você falou, está desviando dos problemas internos dele, ele quer olhar para a China, ele quer olhar para a Ucrânia, ele quer olhar para os problemas internos. Então, a minha interpretação é que o Bibi é um fracasso, não é só a minha, esse 87% está me parecendo pouco, é impressionante, eu acho que o público brasileiro tem que olhar, porque ele é um cara da extrema-direita global, né? Ele é uma figura muito própria, mas ele utiliza aquela coisa que a gente viu algum tempo atrás no Brasil, de briga o tempo todo, né? Enfim, também de lotear ali os ministérios em função, né, dessas questões ideológicas, e é isso, quer dizer, entregar os ministérios lá para pessoas ideológicas que na hora do vamos ver não estão oferecendo
levando ajuda médica, ajuda social para o povo que está, como eu falei, tanto que o povo de Israel, o povo, né, judeu ali de Israel, se organizando, e os árabes locais também. A gente tem que levar em consideração que muitas vítimas foram árabes. Então, assim, só para te responder, diferente do que eu acho que vocês estão indo, né, levando em consideração a mídia israelense e a minha interpretação, né, de alguém que também está acompanhando esse governo Bibi há 10 meses, as manifestações nas ruas, é um fracasso, ele já era, é impressionante, eu acho que tem uma coisa meio psicótica, porque ele não se responsabiliza, o chefe do Shin Bet foi lá, os ministros todos da educação falando, a gente errou, ele não se responsabiliza. Então, eu juro que eu estava sonhando até que depois das reuniões do Blinken com ele, que ele se pedisse demissão. Não é isso que vai acontecer. Então, eu acho que o governo americano está tendo um papel importante em segurar. Não vejo um planejamento, eu tenho muito medo se Israel, de fato, fazer essa invasão por terra, como isso está sendo organizado, como isso vai se dar. Desculpa se eu me alonguei, mas eu penso diferente. Perfeito, a sua resposta foi espetacular. Eu até pedi para a gente fazer um corte dessa resposta, porque esse é o tipo de análise que a gente vê pouco aqui no Brasil. Porque o que vem de clique, etc., é o lance de quem soltou o foguete, quem não soltou, e como é que está a situação geopolítica. E às vezes eu tenho a impressão que até no Brasil tem muito mais gente apoiando o Bibi do que no próprio Israel, entendeu? Quando eu vejo a campanha que é feita. Foi o que eu vi. E eu fiquei meio confuso ontem. Então, a tua resposta é espetacular para isso, você que acompanha tão de perto. Não, eu acho isso, né? Eu acho que as pessoas, talvez ou comunidade judaica, ou como a gente teve no governo anterior, né? Enfim, pessoas apoiando Israel, sem conhecer Israel de fato, né? De maneira crítica, é um país muito, muito complexo, né? Está indo cada vez mais à direita, está indo cada vez mais, né, para o lado religioso, mas eu acho que esses 10 meses de manifestações nas ruas, né? Eu estava conversando com os meus alunos do direito, né? Nessa luta aí pela reforma judicial de Israel, que o Bibi estava encabeçando com esses grupos, foi a rua, foi a sociedade civil também que venceu. Eu acho que nesse exato momento também a sociedade civil israelense está fazendo um papel importante. Eu acho importante chamar a atenção disso, Eduardo, para o público brasileiro, porque eu acho que teve um tempo, né, no governo anterior, enfim, as redes sociais era, enfim, uma narrativa muito complicada, sei lá, um Brasil paralelo, uma coisa estranha, e eu acho que nesse exato momento também o desconhecimento da complexidade israelense está fazendo com que o israelense, do próprio conflito, né, enfim, das próprias divisões entre os palestinos, do jogo geopolítico do Oriente Médio, está fazendo com que as pessoas estejam muito emocionadas e insuflando ainda mais. Vocês não têm ideia da gravidade. Se você me permitir, Eduardo, já que eu estou achando que as pessoas estão falando pouco, eu sou brasileira, sou judia, sou israelense, tenho cidadania israelense, mas eu moro no Brasil, é daqui que eu atuo, mas eu tenho, enfim, todo mundo conhece alguém que morreu, alguém que foi assassinado de maneira bárbara, alguém que foi sequestrado, alguém que ainda não localizaram o corpo, porque provavelmente os corpos estão destroçados, isso é uma coisa que as pessoas acreditam de imediato que foi Israel que atingiu o hospital, mas não querem, enfim, se recusam a acreditar das atrocidades que o Hamas fez, né? Mesmo escutando depoimentos de legistas, médicos legistas, ou de pessoas da Zaka, né, que é uma ONG que eles fazem um trabalho judaico de reconhecer, né, o que eles conseguem de restos humanos para poder fazer o enterro, né, ter um reconhecimento. Por isso que a gente também ainda não tem todos os enterros, não tem todos os números. Do lado israelense não tem precedente. O sentimento dos israelenses é uma tragédia, um pogrom, é um holocausto. Israel nasceu para que nunca mais acontecesse isso. Então, o lado israelense está muito magoado. Eu estou falando isso o tempo todo porque eu acho importante sentir isso, e o sentimento dos israelenses, eu também entendo até quem vai mais para a direita, que o mundo é isso, nem pisca, nem sente para a dor deles. Inclusive de esquerdistas, Eduardo. Toda essa região em volta de Gaza, essa região chamada Otef Asa, Kibbutz é socialista, um militante do Breaking the Silence que morreu, que é um soldado que criticava os desmandos do exército israelense. Uma das sequestradas é uma ativista do Women Wage Peace, que ela, historicamente, a Vivian Silver, ia para Gaza tentar levar medicamentos e ajudar os palestinos, né? Então, assim, literalmente, a gente não sabe exatamente, 1.400 mortos, mais cerca de 200 sequestrados, né? Enfim,
se o Hamas tinha essa narrativa contra o Estado de Israel, contra a ocupação, ele passou de imediato em postos e matou soldados, mas não, foi tudo muito pensado na rave, nos kibbutzim. Então, assim, eu sei que é muito difícil, a gente está vendo as imagens, né, do hospital, o número gigantesco de palestinos, né, que, enfim, que não conseguem ajuda humanitária. Eu estou dando uma disciplina de ajuda humanitária, é um absurdo, mas eu acho importante, nessa batalha de sofrimento. Eu acho até importante o pessoal que está mostrando as imagens, mostrar as imagens do kibbutz também, que a entrevistada está falando, porque é isso aí, a gente tem que. Senão, fica mostrando. E a gente está mostrando isso, é claro, porque é o assunto do dia que está todo mundo querendo ver em todas as. Mas exatamente, para mostrar o seguinte: que os dois lados têm atrocidades que são sem precedentes, pelo menos na nossa geração, talvez, né, professor? Mas eu acho isso muito importante também, Eduardo. Quem está chegando no Oriente Médio, ou quem está chegando no conflito israelo-palestino, ou quem está começando a estudar terrorismo, é muito duro, eu sinto muito. Né? É muito duro você não querer acreditar nas atrocidades feitas de um lado, é muito duro você não querer acreditar que, né, ostensivamente ou não, né, alvos civis sejam alvejados. O Hamas tem essa estratégia também de se colocar entre locais civis, os israelenses falam, né, que a estratégia deles é essa. Então, assim, você tem a batalha de narrativas, mas você tem muita violência. O que eu quero resumir disso tudo, e eu já falo isso há anos, eu já escrevo isso há anos, a gente está falando de dois grupos humanos, de dois projetos nacionais que fazem sentido para ambos os lados, que eles são excludentes, eles estão num projeto de destruição mútua nesse exato momento, mas eles em algum momento têm que aprender, não adianta cerca, não adianta isso tudo, eles têm que aprender que tem que ter dois estados, talvez 2 gerações ali sem interagir, porque a dor, o trauma é muito grande, mas os dois são justos. Essa é a minha interpretação, eu venho da Brandeis University, esse é o método que a gente trabalha, as chamadas narrativas paralelas, é tentar entender ambos os lados. Eu sei que nesse exato momento está todo mundo muito mexido, agradeço aí a foto, as imagens da rave, inclusive uma rave, né, com uma vibe brasileira, o pai do Alok ali, né, e inclusive 2 brasileiros assassinados, são do grupo de amigos da minha irmã. Então é isso, Eduardo, é muito difícil tratar desse tema, e eu só peço muito cuidado, mexe com muitas emoções de ambos os lados e muita dor. Eu não paro de chorar ao escutar as histórias do lado, obviamente, israelense, que eu conheço mais. E, obviamente, como mãe, como ser humano, né, e como alguém que estuda a região e que quer uma solução para esses conflitos, quando eu vejo o lado palestino, também é muito doloroso. Né? Eu só acho que a gente tem que cuidar para não estimular mais esse ódio a partir daqui. Eu tenho falado sobre isso, meu amigo Guilherme Casarões acabou de publicar um texto hoje, acho que no Estadão. O Brasil pode ter um papel importante, inclusive, em algum grau de mediação, porque o caos já existe, o ódio já está aí aos montes. Professora, é um ótimo dia, é um prazer receber a senhora aqui, acho que a senhora ajuda a trazer uma luz sobre outra perspectiva desse conflito. Eu queria pegar um pedaço da sua primeira resposta para a gente, falando que essa versão de que o ataque foi feito por Israel venceu a narrativa, porque ontem a gente viu uma eclosão de protestos no mundo árabe, né? A gente citou no começo do programa Turquia, Líbano, Síria, não é árabe, Irã. Turquia não é árabe. Tipo do mundo muçulmano do entorno de Israel, em outros lugares, nos Estados Unidos, na Holanda, protestos em defesa dos palestinos. Eu queria te fazer uma pergunta que é de análise, mas é um pouco de futurologia. Como é que Israel consegue vencer essa guerra com todas as aspas possíveis? Porque aparentemente a narrativa, se Israel recuar, é que ele está deixando os terroristas do Hamas livres, e se continuar avançando, vai causar mais baixas civis. Já são quase 3.300 até agora, os dados não são muito precisos, mas o que Israel pretende? Qual é o ponto de inflexão da vitória, novamente com várias aspas, né, já que uma guerra não tem vitoriosos, de Israel nesse conflito? Olha, nos conflitos anteriores, a fala israelense era o que eles chamam de Niul HaSikhsukh, né, gestão do conflito, né, tem um cessar-fogo, a coisa para. Eu acho que é comum de todo mundo, inclusive da sociedade israelense, leashmid, destruir, acabar com o Hamas. Isso me preocupa, porque, né, como é que vai acabar com o Hamas? Vai ser uma invasão por terra. O Guga Chakra, a gente tem participado de alguns debates, ele me pergunta o tempo todo como isso vai acontecer. Eu não sei, eu acho que é um desastre, é um trap, é uma armadilha.
por várias razões, né? Primeiro, porque, mais uma vez, vão morrer mais civis palestinos, os próprios soldados, né, não sei o quão eles estão preparados, já tentaram 2 vezes isso antes, não deu muito certo. O Hamas está no submundo, literalmente, ele construiu uma série de túneis que é muito difícil de você acessar, e mesmo que consiga acessar, as cabeças do Hamas estão em outras capitais, estão em outros lugares, né? Esse tipo de grupo não é assim que vence. Mas, mais uma vez, né, os israelenses estão muito magoados, doloridos, com raiva, e a narrativa é essa. Por isso que eu sei que tem um anti-americanismo gigantesco na esquerda brasileira e tudo mais, mas nesse exato momento eu estou achando São Blinken e São Biden estão tendo um papel importante para acalmar, para que isso não vá adiante. Agora, tem que ter uma resposta, e eu acho que, em termos regionais, potências regionais também querem uma resposta, e ligadas ao fim do Hamas. Como isso vai acontecer, eu não sei. Eu acho que a Arábia Saudita quer isso, eu acho que o Egito quer isso, não sei qual é o papel do Catar, o Catar é uma incógnita, mas, enfim, a minha resposta é: eu sei o que eles querem, Leashmid, destruir. Os próprios israelenses ficam falando na mídia, ok, mas como isso vai se dar, sinceramente, eu não sei. Acho que é muito, muito difícil. Como é que você vence o terror? Uma outra coisa que ninguém está falando é que, porque a gente tem essa distinção entre Cisjordânia e Gaza, né? Cisjordânia é governada pela Autoridade Nacional Palestina e Gaza pelo Hamas. Parece que a Autoridade Nacional Palestina está muito enfraquecida, e parece que os palestinos da Cisjordânia estão querendo tirar o Abu Mazen e colocar o Hamas. Então, e aí? Como é que você lida com isso? Complicado. Bem-vindo ao Oriente Médio, gente. Ahlan Sahlan, Bruhim Abaim. Quem tem resposta muito fechadinha, muito bonita, ou muita emoção, eu entendo, mas o buraco é mais embaixo, literalmente, lá que o Hamas está. Professora, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você, na sua fala anterior, terminou dizendo sobre a importância do papel do Brasil agora nessa reunião do Conselho da ONU, né? O Conselho de Segurança discutiu ontem essa proposta do Brasil para o confronto, foi adiado por conta do bombardeio, do ataque no hospital. A reunião foi remarcada agora para as 11 horas no horário de Brasília, às 18 horas. Queria entender, na sua opinião, que estuda bem os dois lados. Você acha que o Brasil e que essa proposta ela tem uma chance de sucesso? Olha, eu acho que tem uma coisa imediata que ninguém está falando, que tem cerca de 200 sequestrados, né? Eu acho que, pelo que eu vi da nota do Brasil no primeiro momento da negociação, tem a ver com a questão da libertação dos reféns e da abertura do corredor humanitário. E se isso for adiante, já é um grande ganho, e isso já indica, né, o que a gente fica seguindo aí nas redes sociais do Itamaraty, do próprio governo Lula, é essa capacidade do Brasil de conversar com vários lados, né? Isso lindo, estou falando esse tempo todo, a evacuação de brasileiros, um trabalho incrível da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Eles estão tomando mísseis e foguetes o tempo todo, indo para os bunkers, mas mesmo assim já evacuaram mais de 1.000 pessoas, estão aí nessa luta para tirar os brasileiros de Gaza. Então, assim, o Brasil tem as duas comunidades, o Brasil tem vítimas de ambos os lados, o Brasil fala com todo mundo. Eu acho que, num primeiro momento, se o governo brasileiro, no âmbito da ONU, conseguir essas duas questões mais imediatas, que é muito imediato, a questão dos reféns, tem idosos que não estão tendo acesso aos remédios, tem bebês, né? Enfim, é um drama humanitário também, e a questão enfim, as pessoas precisam de água, remédio, comida, do lado de Gaza. E eu acho que essa é a tradição diplomática brasileira enfim, talvez trazer uma mediação para aqueles que não conseguem se falar com tanto ódio, com tanta dor no momento imediato. Tá certo. Então, Monique, queria agradecer demais a sua participação. Foi muito bom conversar contigo, te ouvir também, e trouxe bastante informações importantes aqui para a gente. Te agradeço e até uma próxima oportunidade. Bom dia. E a gente se solidariza também para as pessoas, como você contou aqui para a gente, que você perdeu, os brasileiros que morreram, que eram amigos da sua irmã. A gente também é solidário à sua dor. Bom dia, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho para vocês.